O exército ucraniano está a travar uma batalha decisiva na linha da frente de Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Вони постійно роблять спроби прорвати фронт. Це активні тут бойові дії зараз ідуть. Shooting orders are very frequent. It's the fourth time in a row within a few minutes. Os receios de que as tropas russas possam capturar ou contornar a cidade vizinha de Pokrovsk e avançar mais profundamente no país são maiores do que nunca. So we just arrived in Pokrovsk and you can hear the outgoing shelling. A maior parte da população da cidade foi retirada. Os que ficaram são difíceis de convencer a deixar o local. Скажіть, бажання покинути город є? Нема А куди. що, підкажіть. Нема куди. Так є куди. Є пропозиції по селах. Могилки моих веков нет. Я не буду никуда приезжать. Dirigimos-nos para o Donbass Ocidental. Esta é a maior bacia de extração de carvão da Ucrânia, uma indústria crucial para o abastecimento energético do país e um alvo potencial para Moscovo. A mina mais antiga da zona está a funcionar em pleno com a ajuda de um número crescente de mulheres, à medida que cada vez mais homens vão sendo mobilizados para o conflito. Oksana fugiu da sua cidade natal, Bakhmut, na região de Donetsk. O pai e o filho mais velho foram mortos nos bombardeamentos russos, 2 anos depois de ter perdido a mãe e o marido para a Covid. Я стараюсь помочь и самой себе, и стране, и поэтому виходить, в мене все виходить. Oksana encontrou um segundo fôlego na mina e também nesta escola de dança. Coreógrafa antes da guerra, Oksana dá agora aulas de dança a jovens adolescentes. Во-первых, движет мной, наверное, большая любовь к детям, к искусству и, наверное, вера, лучшая вера в нашу победу, мир наш. Вот. Acompanha a reportagem especial na linha da frente do conflito na Ucrânia esta semana na Euronews. A Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a um acordo económico que inclui a exploração dos minerais ucranianos, de acordo com vários altos funcionários de Kiev. Um desses responsáveis disse que espera que o acordo melhore os laços entre Kiev e Washington e garanta o apoio a longo prazo dos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deslocar-se aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Donald Trump. O acordo pode ser assinado já esta sexta-feira. I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal. Não é a primeira vez que um acordo deste tipo é apresentado à Ucrânia. Os Estados Unidos tinham já apresentado uma proposta que lhes permitiria aceder aos minerais da Ucrânia em troca de um apoio contínuo. Zelensky recusou, no entanto, esta proposta por não oferecer garantias de segurança suficientes para a Ucrânia. Segundo o Financial Times, de acordo com altos funcionários ucranianos, a nova proposta é muito mais favorável. Os líderes interinos da Síria deram início, esta terça-feira, a uma conferência de diálogo nacional há muito aguardada, com o objetivo de ajudar a definir o futuro político do país. Ahmad al-Shara, dirigente do grupo islâmico que derrubou Bashar al-Assad, prometeu uma transição política inclusiva e assegurou que todas as comunidades sírias foram convidadas a participar na iniciativa. وفرحة السوريين قد ساءت أقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم أي من يريد العبث بأمننا ووحدتنا. O encontro pretende promover a apresentação de recomendações não vinculativas sobre a legislação provisória do país em antecipação à elaboração de uma nova Constituição e à formação de um novo governo. Os dirigentes sírios esperam ainda restabelecer os laços diplomáticos com os países árabes e ocidentais e pressionar no sentido do levantamento das sanções impostas durante o regime de Bashar al-Assad.
À medida que assenta a poeira das eleições de domingo na Alemanha, os conservadores enfrentam uma batalha difícil. As principais preocupações dos alemães nesta votação foram a paz e a segurança europeias, a economia e as questões sociais. No entanto, o líder da CDU, Friedrich Merz, também colocou a tónica na migração. O especialista em política Rafael Loss diz que as questões geopolíticas estarão entre as principais prioridades de Merz. Sind in den vergangenen Jahren aber auch von der Kanzlerschaft Olaf Scholz zum Beispiel die Beziehungen zu Frankreich und Polen an neuen Tiefpunkten angelangt. Und da ist das Potenzial, dass diese Wahl entfaltet, sicherlich das mit einem Kanzler Friedrich Merz, sollte er denn eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich versammeln können, ein Reset in diesen doch sehr wichtigen Beziehungen stattfinden wird und dass damit auch ein neuer Impuls für Europapolitik aus Berlin kommen kann. Das ist nicht notwendigerweise eine EU-zentrierte Politik. In vielen Fällen wird es sich um Koalitionen der Willigen handeln, die Friedrich Merz versuchen wird zu bilden. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir uns mit Blick auf Moskau, Washington, aber auch Beijing perspektivisch auseinandersetzen müssen, so dass wir tatsächlich an allen Fronten sehr viel mehr machen müssen. Embora o líder conservador esteja a prometer um governo mais forte e estável, o aumento das despesas com a defesa e a resolução de questões sociais podem trazer dificuldades ao futuro executivo num parlamento amplamente dividido. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich Stabilität produzieren. Darüber hinaus wird sich aber vieles entspinnen entlang der Fragen, wie lässt sich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag produzieren, um gegebenenfalls Verfassungsänderungen für ein neues Sondervermögen, für eine Reform der Schuldenbremse, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unter neuem Modell gesucht werden müssen. Und hier braucht eine schwarz-rote Koalition ganz dringend die Zusammenarbeit sowohl der Grünen, hier sehe ich weniger Probleme, aber auch die Zusammenarbeit der Linken, die an einigen außenpolitischen Fragen doch sehr grundsätzlich anderer Meinung ist als die anderen demokratischen Parteien der Mitte. Homem em cuja fuga da prisão morreram 2 guardas no ano passado foi extraditado para a França depois de detido na Roménia. Vous êtes content de retourner en France? Maman, je t'aime, c'est tout. Vous pouvez nous dire? Maman, je t'aime, c'est tout. J'aime ma mère. Mohamed Amra, também conhecido como a Mosca, foi detido perto de um centro comercial em Bucareste. Os investigadores puseram-lhe o telefone sob escuta e descobriram que se preparava para partir para a Roménia há cerca de 2 semanas. As forças especiais prenderam-no quando saiu pela primeira vez do apartamento que tinha arrendado na capital romena. Amra tinha sido condenado por roubo na Normandia e era suspeito de esfiar uma rede de tráfico de droga. Segundo os procuradores franceses, estava também a ser investigado por uma tentativa de homicídio organizado e por um rapto que resultou em morte. O antigo cirurgião francês Joël Le Squarnec está a ser julgado pela alegada violação ou abuso sexual de centenas de vítimas. É acusado de ter agredido sexualmente 299 pacientes, na maior parte crianças, entre 1989 e 2014. O homem de 74 anos não nega ter cometido os atos, mas diz que não se lembra de cada um dos casos de que é acusado. As vítimas dizem estar prontas para que seja feita justiça. Hâte de le voir, pour lui dire ce que j'ai sur le cœur, qu'il a tué notre petite fille. Forcément, il n'a pas pris un revolver, mais il l'a tué. O processo vai durar 4 meses e surge pouco depois do julgamento do caso Pellicot, que teve uma grande repercussão. Se for considerado culpado, Le Squarnec pode ser condenado até 20 anos de prisão. Já está a cumprir uma pena separada de 15 anos, depois de ter sido condenado por abuso sexual e violação de crianças em 2020. Há quase um mês, a cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, foi tomada pelos rebeldes do M23. Uma milícia que, segundo a ONU, é apoiada pelo vizinho Ruanda. Na segunda-feira, o grupo Free Congo manifestou-se em Bruxelas para exigir sanções contra Kigali. J'ai des jeunes dans le groupe que j'encadre qui ont été massacrés, tués d'une balle dans la tête dans la ville de Goma. Donc la ville de Goma qui est occupée depuis le 27 janvier exactement et aujourd'hui ça fait 1 mois.
Un mois qu'il y a des gens qui vivent dans la terreur, un mois qu'on vit dans la peur, un mois que notre ville de Goma a été occupée par les rebelles du M23 et leur soutien rwandais. A reação da União Europeia continua tímida. O Luxemburgo opôs-se à adoção imediata de sanções contra o Ruanda. Em 2021, o Grão-Ducado assinou um acordo bilateral com o país africano para apoiar o desenvolvimento do centro financeiro de Kigali. Je suis tout à fait pour des sanctions contre le M23, on peut déjà les prendre, c'est ce que j'ai dit aussi. Tout ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, il y a des négociations qui ont lieu à Harare entre les ministres des Affaires étrangères africains. Et je pense qu'il est important, avant de vouloir prendre des sanctions contre le Rwanda, d'attendre ce résultat, ces 3 ou 4 prochains jours, pour voir si on va dans la bonne direction. Mais tout en disant cependant qu'on est d'accord pour que de nouvelles sanctions soient prises, pour en fait augmenter la pression. A alta representante da União Europeia para a política externa anunciou que o bloco suspendeu as consultas com o Ruanda em matéria de defesa. Bruxelas pediu também a Kigali para retirar as tropas que tem na República Democrática do Congo. Além disso, o memorando de entendimento sobre as matérias-primas essenciais será reavaliado. Ce sont des mesures très timides et qui viennent de façon très tardive, puisque quand on parle par exemple du protocole d'accord, en réalité le protocole d'accord n'est pas exécuté. Normalement il doit se traduire dans une feuille de route, mais la feuille de route n'a jamais pris corps, puisqu'il y a un refus du Rwanda de se soumettre aux exigences de transparence du secteur minier. E, donc, finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Segundo as Nações Unidas, os combates no leste da República Democrática do Congo fizeram milhares de mortos e deslocados. Há várias décadas que grupos armados lutam pelo controlo de zonas ricas em matérias-primas na região.